bem, eu quero trazer para vocês uma sugestão de leitura. Nosso programa é um programa que trata sobre inovação, inovação no sertão. Mas a palavra sertão, você sabe que também nós usamos para trabalhar em você. Precisamos ser tão inovador, quanto muitos que aí já conseguiram, porque essa jornada, essa trilha, já foi de alguma forma já escrita e tornada pública. E eu quero trazer a sugestão deste livro, que é A Startup Enxuta, um livro já best-seller, milhares aqui. Só nesse daqui tem mais de 1 milhão, nesta capa, está divulgando mais de 1 milhão de unidades vendidas. Por que eu estou falando deste livro? Porque é justamente a trilha de quem já teve sucesso. Eles conseguiram escrever e nos ajudar a aprender, a trilhar também. Se você vai ter sucesso igual, obviamente que depende de muito mais fatores, principalmente de Vossa Excelência, depende de você, depende de mim. E isso, obviamente, não dá para colocar num livro, porque depende de você. Então, tem uma série de fatores. Mas um dos itens que depende de mim, de você, é estudar. Se você não sabe porque você não chegou em um lugar que tanto você quer, né? Essa é uma frase que quem gosta muito de falar essa frase é o Vicente Falcone, que é um grande consultor, uma pessoa, uma referência no Brasil, e ele diz muito isso. Eu acredito 100% nessa frase dele. Por isso que eu acredito que no século XXI empreender passa por adquirir conhecimento. Ele diz assim: por que você não está onde você queria estar? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu queria ter muito aquilo, eu queria ter conseguido isso, eu queria ter conseguido aquilo. Por que você não conseguiu? Você não conseguiu porque você não sabe. Porque se você soubesse, você já estaria lá. Então te falta conhecer ou conhecimento prévio ou conhecer pessoas que te ajudam a chegar lá. No fim é conhecimento. Você não tem conhecimento. Se você tivesse conhecimento, você já estaria onde está. Então o que é que eu tenho que fazer? Estudar. Tenho que aprender, eu tenho que conhecer. Daí a importância de livros como esse, que ajudam, te dão conhecimento. Ok? E sobre esse assunto, agora nós queremos conversar com alguém que tem vivido sobre isso, tem trabalhado sobre esse assunto, está imerso nessa área. Dá uma pausa aqui, professor. O telefone tocando aí? Não. O meu aqui tá o alarme, rapaz. Tava saindo, era? Tava. Pode continuar aí. Raciocínio aí. Tá certo. Eu vi onde é que eu tava aqui, porque continua o raciocínio. Conhecimento. Conhecimento. Pronto, vamos falar sobre conhecimento. Eu pego daqui. E chamou. Para falar sobre essa questão do conhecimento, nós temos um convidado, o Igor Bezerra, colega de trabalho lá na Universidade Federal, e está imerso nesse assunto de inovação. Tanto na prática dele, no trabalho lá, como também nos estudos dele. Tem mestrado, inclusive, nessa área aí. Igor, seja bem-vindo. Obrigado, Ademir. Prazer. Ao nosso podcast. Vamos bater um papo sobre esse assunto. Eu sei com que certeza. você trabalha sobre isso. Então, fala um pouquinho para nós sobre como é que a gente consegue juntar conhecimento científico, pesquisa científica, academia com inovação. Dá para juntar? Não dá? Essa guerra dá para trazer paz? Não dá? Ajuda aí, nos ajude. Radamés, é uma boa pergunta, é uma boa indagação, porque assim, eu já estou há quase 14 anos trabalhando com inovação, com empreendedorismo, né, na universidade, né, em Mossoró, e eu sempre fico incomodado, né, com a dificuldade que se tem de falar, né, sobre conhecimento científico, inovação e empreendedorismo. Por quê? Porque existe um discurso teórico, né, muito bonito, mas na prática a gente sente uma dificuldade disso se concretizar, né? Então, assim, nós estamos na universidade, nós dois somos exemplos, né, e de ver isso da prática, essa dificuldade desse conhecimento gerado ali, ultrapassar os muros, né, da universidade e chegar onde ele deveria estar, que é onde ele vai ser utilizado, né? Então, assim, é um grande desafio transformar esse conhecimento em oportunidade de empreendimentos inovadores, em oportunidade de empreendimentos tradicionais, em oportunidades de inovação tecnológica, porque não é incomum, infelizmente, você desenvolver tecnologia por desenvolver tecnologia e ninguém vai ter acesso àquela tecnologia. Ela vai ficar ali nos papers, né, em alguns artigos científicos,
numa tese de doutorado na biblioteca, numa dissertação de mestrado na biblioteca, num TCC de graduação na biblioteca, e muitas vezes isso não chega, né, onde poderia trazer melhorias muito significativas, né, que são as empresas, que é a sociedade, que são associações, que são cooperativas, que são pequenos agricultores, que são pequenos empreendedores, né? Tem muito conhecimento sendo gerado, tem muita inovação sendo feita, mas pouco sendo concretizado de fato. A que você atribui, Igor, isso assim? Por que você acha que isso chegou nesse ponto? Sempre foi assim? Ou isso é um fenômeno recente? A que você atribui esse meio que afastamento, né? Isso. Certo? Parece que eles não andam em paralelo. Cada dia meio que se afastam. Pois é. Algumas iniciativas aproximam e depois voltam de novo. A gente que é desse ramo, né, a gente fica muito incomodado e tentando sempre enxergar motivos, né, motivações, evidências de coisas que nos façam entender melhor isso. Mas que isso é um fato. É um fato. É um fato. Isso aí é um fato. Isso é um fato. Existe um distanciamento entre o que é produzido cientificamente na academia e o que é realmente colocado em prática na sociedade. O Brasil, Radamés, é um país bem peculiar, né, quanto a empreendedorismo e inovação. Conceitualmente, você não pode dissociar empreendedorismo de inovação. Você inova para empreender, e quando você empreende, você inova. E nos mais diversos graus e formas de se inovar. Sim, verdade. Né? Mas o Brasil é um país muito empreendedor, né, nos rankings internacionais, isso é visível, e é um país que inova muito pouco. Estranho, né? Então, assim, é um dos países que mais produz ciência e é um dos países que menos faz a ciência chegar em soluções. Então, o que eu acho é que o Brasil, em algum momento, se perdeu na condução disso. Né? No momento que você passa a fazer ciência por ciência, né? Você passa a não ter um direcionamento das pesquisas para algo prático, não sob o ponto de vista de que, assim, nós estamos com um boom atualmente em energia fotovoltaica, né? Um exemplo hipotético. E aí muitas pesquisas vão começar a acontecer e a demanda daquele setor, ele traz a ciência também para tentar resolver aqueles problemas. As pesquisas começam a acontecer, mas a condução dessas pesquisas, no sentido de realmente entregar soluções, é que falha. Então, as modas vão acontecendo, né? Agora a gente está falando muito de energia fotovoltaica no mar, né? Offshore. Então, muitos trabalhos vão surgir, já estão surgindo, com certeza, as dezenas de milhares, né? Mas, novamente, na parte de soluções práticas daqueles estudos chegarem a esse mercado, a gente não vai ver. Então, eu acho que falta uma condução mais de perto, mais profissional da ciência no Brasil. É assim, Radamés, o que eu quero dizer, eu não quero ser presunçoso de dizer que eu sei o que o pesquisador deve... Não, o pesquisador, ele tem o seu conhecimento de décadas, né, de estudo, ele sabe o que pesquisar, mas sob a perspectiva do pesquisador. Mas nem sempre o pesquisador, ele sabe conduzir a pesquisa para que ela realmente entregue algo, né, ele não é induzido, digamos assim, a entregar um resultado prático da sua pesquisa, que ela solucione problemas reais. Então, acontece muito a pesquisa pela pesquisa, a ciência pela bolhas, ciência, né? aquela bolha intelectual ali que não conversa com o setor produtivo, que não conversa com a sociedade. E se isso não for bem conduzido, se a coisa não for conduzida de forma profissional, né, tem que ter alguém no MEC, tem que ter alguém no Ministério da Ciência e Tecnologia para pensar esse processo, porque claramente ele não está equilibrado. É verdade. Eu estava justamente pensando em observar isso aí que você está dizendo, Igor. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem simples. Eu estudei em Natal, no Colégio Marista, e eu tinha lá um professor de matemática durante um semestre, depois mudou para outro. O primeiro professor do primeiro semestre era um cara que conhecia tudo, tinha muitos títulos, sabia
tudo de matemática e mais alguma coisa. O segundo, a gente notava que ele não tinha, tinha muito conhecimento, mas não tinha o mesmo que aquele primeiro. No entanto, ele, quando passava a disciplina para a gente, ele passava com a sabedoria tão grande, a forma como ele conduzia, como ele expunha aquele conhecimento que ele tinha, que a gente aprendia muito mais fácil, muito mais rápido. Aí eu volto aqui para essa área da ciência que a gente está falando aqui em conhecimento. Esse conhecimento que as pessoas adquirem, os líderes, as pessoas, os protagonistas, vamos dizer assim, os professores, etc., adquirem tanto conhecimento, veem, pesquisam muito bem, mas será que eles estão transmitindo realmente para quem precisa receber essa informação? Será que eles estão transmitindo isso com maestria, com a linguagem? A técnica tem que haver, porque quando você estuda, você tem que conhecer, você não pode ficar só na linguagem coloquial, que é o que eu acho. Mas, às vezes, aquela pessoa que transmite, ela tem que ter muita maestria, muita sabedoria, vamos dizer assim, para poder transmitir aquilo e aquilo fluir, para aquilo fluir. O MEC, será que poderia contribuir com isso? Eu acho que poderia contribuir. Mudando um pouco essa... E é uma discussão profunda. Porque no Brasil a gente tem duas figuras que são uma só, que é o pesquisador. Que no Brasil o pesquisador é professor, o professor é pesquisador. Isso eu estou falando das universidades federais, que é o que eu tenho mais propriedade para estar falando, mas não muda muito em relação às universidades estaduais, que também são muito importantes no Brasil. O professor, obrigatoriamente, ele é pesquisador no Brasil. Para você ser um pesquisador, você tem que ser um professor. Raras exceções. Então, assim, existem pesquisadores na Fiocruz, existem... No setor privado, você tem pesquisadores em algumas empresas. Daí temos a Embrapa, você tem pesquisadores na Petrobras, você tem em algumas empresas. Mas a grande massa de pesquisadores são os professores federais, né? E aí eu pergunto, será que o cara que quer ser pesquisador, ele realmente quer ser professor? Boa pergunta. Será que o cara que só quer ser professor, ele não queria ser só professor? Talvez quisesse. Sim. Talvez ele quisesse só dar as aulas dele, mas aí ele não pode. Por quê? Porque para ele ganhar razoavelmente bem, ele tem que ser pesquisador, tem que pegar uma DS, dedicar exclusivamente, né? Então, talvez essa parte gerencial, é como eu estou dizendo, a ciência brasileira, ela tem que passar por uma análise assim, profissional mesmo, entendeu? Não sob o ponto de vista do pesquisador, mas como gestão, como negócio, como, sabe, ter uma visão diferente para ver se realmente o caminho está sendo o correto. Porque ficar só injetando dinheiro nas pesquisas não está surtindo o efeito que a gente gostaria, porque o Brasil continua engateando nos rankings de inovação. O Brasil continua com pouquíssimos mestres e doutores contratados pelas empresas. Por quê? Essa formação também talvez não esteja... Né? A gente faz pós-graduação e a gente percebe que a condução é assim... Os professores até têm uma noção do que é necessário para que você aproveite melhor aquela pós-graduação. Mas ele fica de mãos atadas porque as regras são postas de uma forma que eles são monitorados, de uma forma que ele tem que encher os alunos de pós-graduação de disciplinas e de atividades que aí você não consegue pesquisar, que aí você não consegue pensar a ciência de forma prática, porque você está mais preocupado nas disciplinas que tem que pagar. Né? Então, assim, ou seja, existem vários gargalos dentro da ciência que precisam ser resolvidos, ao meu ver, né, de forma mais profissional. Você precisa repensar muitos caminhos, porque a gente precisa evoluir. Porque as nações mais desenvolvidas do mundo são as que mais conseguem transformar a ciência em soluções práticas. Uma pergunta de um leigo, que eu sou leigo no assunto, vocês são doutores. O investimento em ciência e tecnologia, público e privado, existe em maior intensidade aonde? Em que lado? No Brasil, público. Gigantescamente. Quer dizer que as universidades privadas, elas não... Não, as universidades e as empresas. E as empresas. Não existe... aqui a gente bate um pouco na academia, que é a nossa casa, né? Mas, assim, o setor privado brasileiro, eu entendo que ele tem uma outra velocidade,
Eu entendo que ele tem os seus anseios, que muitas vezes não são resolvidos pela academia, mas eu também sempre digo assim, se esses dois atores não descerem de seus pedestais, do seu dia a dia, para um tentar entender um pouquinho o lado do outro, a gente não vai conseguir caminhar. Por quê? Porque um fica cobrando que o outro seja igual a você. Então, tipo, eu sou mais lento, então você tem que entender que eu sou lento. Não, eu sou mais veloz, você tem que obrigatoriamente ser veloz igual a mim. Então, assim, se cada um não ceder um pouco em busca das suas soluções, a gente vai ter uma dificuldade. Porque não adianta também a gente só dizer que toda a dificuldade do que não está dando certo é da academia. A gente sabe que não é assim. Né? O setor privado brasileiro, ele é imediatista, existe uma série de porquês e motivos para isso, mas Então, assim, existe um motivo do empresário brasileiro não investir em inovação, porque é arriscado. Nós temos um baixo poder de compra, nosso dinheiro tem pouco valor, o cara prefere botar o dinheiro onde ele sabe que vai dar certo. E não arriscar numa coisa que existe o risco tecnológico, que existe a insalubridade que é empreender no Brasil. Então, é mais difícil. O que é muito comum lá fora, né, que é a empresa investir nessas inovações. Qual país lá fora que você... Estados Unidos, Europa, Japão, as empresas investem muito em inovação já lá. Eles vão buscar lá na academia, né? Então, assim, falta muito para a nossa academia oferecer soluções também, mas também falta muito para o nosso setor privado tentar estudar, entender que o processo científico ele não é simples, o método científico ele não é do dia para a noite, ele é um rito que tem que ser respeitado, né? E da forma como acontece lá fora, a gente pode fazer acontecer aqui. Claro, cada um vai ter que abrir mão um pouquinho aqui para evoluir, mas o fato é que esses dois atores precisam conversar melhor. É verdade. Esse é um dilema que, não sei se por amor ou pela dor, essa turma tem que se encontrar um dia. Tem que se encontrar e conversar. Para alinhar esse assunto. Cada um ceder um pouquinho, porque os dois têm falhas, né? E faz parte, né? A gente está construindo isso no Brasil, né? O Brasil está construindo o seu processo, né, de inovação. A gente ainda não tem algo robusto, né? Nós temos ilhas de sucesso, né? Cases. Né? Mas não infelizmente as catracas não são as mesmas, sabe? Então, ainda que o privado queira se juntar com o público, são catracas diferentes. Até quer, mas quando difícil. Vai logo dar algum atrito por conta, ou às vezes a velocidade, recurso, time. O empreendedor ele é mais aberto ao risco. Em um mês ele pode arriscar 3, 5 vezes aquilo que ele está testando, que a academia vai levar 5 anos para testar aqui, porque ele vai devagarzinho, para errar menos. Então, são catracas realmente que andam em velocidades distintas. É difícil. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Que me parece que, de alguma forma, por objetivos, talvez, aí sejamos nos encaminhando aqui para soluções. Tudo bem, tem uma comunidade cheia de bronca, cheia de problema. E tem uma universidade que está, uma boa parte, em bolha, está entregando o que se comprometeu a entregar, mas é para a bolha, não para os demais que estão lá fora. Isso é um fato, vamos voltar para esse ponto, isso é um fato. Tá, mas que caminhos você vê, que soluções, sugestões, vamos dizer, soluções, teria que pesquisar também para avaliar essas hipóteses, mas que sugestões você visualiza assim que poderia ser adotados, caminhos? Mas eu acho que para amenizar a nossa situação e a gente começar a construir mais casos de sucesso, né, digamos assim, eu acho que você tem que ouvir antes mesmo de pesquisar. Ok. Então, assim, não ouvir só os seus pares da ciência que estão pesquisando em tal área e essa área está na moda. Não. Você não mora em Mossoró, você não pesquisa em Mossoró, você não é um pesquisador de Mossoró, então vamos ver quais são as dores de Mossoró. Boa. Então, se eu sou da área de administração, o que as empresas estão precisando? Quais são as dores? Vamos pesquisar nessa área, vamos tentar desenvolver soluções para essa área. E isso aí perpassa pela engenharia mecânica, pela ciência da computação, pela engenharia química, né? Eu acho que se a gente começar, enquanto universidade, né, olhar para nossas dores de Mossoró, não vamos pensar no mundo agora, não. Né? Tá cheio de problema lá em Gaza, tá cheio de problema em vários locais do mundo. Mas a gente não vai poder consertar o mundo se a gente não consertar a nossa casa primeiro. Muito bem colocado. Né? Então, assim, vamos dar um passo de cada vez, vamos ajeitar o nosso quintal, o nosso jardim,
a nossa casa, para depois a gente pensar na rua, no bairro, na cidade. Então, assim, eu acho que a universidade tem que olhar mais, né? Seja a UFESA, seja a UERN, seja o IF, olhar mais para as nossas dores, e aqui eu trago dores não só sociais, mas dores das nossas empresas, das nossas cadeias produtivas, seja do leite, seja do petróleo, seja do sal, seja... Né? Tentar entender essas dores, focar em pesquisas ali, Conscientizar. conscientizando e dizendo, eu posso oferecer isso de resultado. Soluções aqui, puxa. Aí você vai tentar vender para o empresário isso, ó, eu tenho condição de desenvolver essa pesquisa, ela pode gerar isso e pode fazer você economizar tantos milhões, você pode... E aí você vai conseguir vender essa ideia mais fácil do que você pesquisar por pesquisar, porque já faz parte da sua vida acadêmica aquela área X, e querer vender isso à força para o empresário, que não casa com as dores que ele está sentindo. Então, a coisa às vezes também não bate por causa disso. Não, eu estou precisando de uma solução. Você quer que eu financie um estudo de uma coisa totalmente diferente, entendeu? Então, mas nós temos muitas dores, né, enquanto sociedade, e eu acho que a ciência ela tem que caminhar para ser mais útil, assim, focada, né? Eu não estou dizendo que não... Vão continuar existindo pesquisas. Pesquisa de base vai continuar. Pesquisa básica sempre vai existir, é muito importante, e nada impede que o cara que é pesquisador esteja desenvolvendo algo focado, algo, né, especializado, algo financiado por uma empresa para solucionar os problemas daquela empresa, ou daquela comunidade rural, ou daquela associação, daquela ONG, que ele ao mesmo tempo também desenvolva a sua ciência por ciência, mas eu acho que pelo menos as duas coisas têm que caminhar junto, porque a gente precisa avançar. Igor, e quando eu falo assim, quando você falou uma coisa eu achei interessante. Quando uma empresa apresenta um problema, esse problema é da sociedade. Com certeza. Não é do dono da empresa. Não vou não, porque eu vou ajudar a Janssen, nada. Ele faz o quê, amigo? Se não você atender uma sociedade, grupo que está precisando. O problema é da sociedade, que ele está tentando resolver. As empresas são seres sociais. Isso mesmo. Não, CNPJ é uma ficção. É a gente que está envolvido. São pessoas. Né? Resolvendo problema de pessoas. Pessoas para gerar dinheiro para outras pessoas, para gerar riqueza para outras pessoas. E claro que tem um dono que vai ganhar mais. Óbvio. Faz parte. Bom, estamos caminhando aos finalmente aqui. O tempo passa rápido, viu? Mas você ainda virá mais vezes aqui. Com certeza. Sei que você está aí. Entrou uma nova jornada de doutorado aí, que vai correr atrás também. Vai participar conosco outras oportunidades. Queria deixar os microfones abertos para as considerações finais aí dos nossos participantes. Não, só quero agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, né? Eu vou trabalhar no meu doutorado especificamente com isso, com a capacidade de inovação, né? De nosso semiárido potiguar, né? Eu vou tentar investigar se os habitats de inovação que existem no semiárido estão focados em solucionar os problemas do semiárido. Então, em busca do sertão inovador. O sertão tem muito problema. Casa, né, totalmente, e eu quero identificar isso. Se realmente o que a gente tem aí já financiado pelo governo para gerar inovação, se realmente estão alinhados com os problemas das localidades do semiárido potiguar que precisam, né, de soluções. Então, eu acho que a ciência ela tem que ser também uma válvula de soluções, né? Assim, o Brasil está precisando disso, porque isso não é a gente que está inventando, isso já acontece no mundo, então a gente tem que seguir o que está dando certo. Excelente. Né? Simples assim. Fechou. Fechou? Fechou. Excelente. Então, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço. Prazer. Eu aprendi aqui hoje. Oxe, Pode ter certeza. que é isso. Forte abraço a todos. Até o próximo programa.